13 de outubro de 2024. Eu vou ler mais uma carta e desde já estou no repetir. A minha mensagem é uma denúncia. Eu estou denunciando o Deus desse mundo, como ele trabalha, como ele age, como ele engana. A mensagem da salvação é a mensagem do irmão Juarez, aquele velhinho que está na internet, Juarez C. Vital, é o canal dele. A mensagem dele é a mensagem de salvação. A minha mensagem é denunciar, não entre em contradição com a dele. O problema é que o povo está tão cego por Satanás que ainda está na dúvida, achando que eu estou falando uma coisa e o velhinho está falando outra. Não, eu estou denunciando, tá? Para que o povo acorde, perceba, saia do engano e acredite na mensagem do velhinho, que é a mensagem que salva. Ao invés de se revoltar contra ele, você tem que prestar atenção, meu irmão, no que ele está falando. Existem pessoas na internet que estão blasfemando de Yahweh. Eu vi o seu comentário ontem, tá, meu amigo, de noite. Você está comparando o Yahweh com um demônio, tá? Eu tenho uma carta escrita aqui, meu amigo. Aqui, tá? Lá do sul do livro. Ela está mais ou menos aqui no meio. Só para vocês perceberem que eu não estou copiando do irmão Juarez, não, tá? Já tenho isso aqui há muito tempo, olha. Só que eu não cheguei nessa carta, não, tá? Mas não cheguei, não, eu vou chegar. Você vai se arrepender. Você que está blasfemando do teu Criador, comparando ele com um demônio, achando que esse nome é o nome de um demônio que eu estou inventando? Pois é, nessa carta que está aqui, escrita, fala de pessoas como você, tá? Que blasfemar do Supremo deixará de existir. Ou seja, pessoas que vão blasfemar do Supremo não vão existir em lugar nenhum, nem nesse mundo e nem no inferno. Ela vai ser aniquilada. Eu vou ler essa carta bem para frente, não vou ler ela hoje não, tá? Porque eu quero levar tudo na sequência, carta por carta. Quando eu chegar nessa carta, você que está blasfemando do teu Criador, acho bom você se arrepender antes de eu chegar nessa carta, tá? Porque com o mesmo poder que ele te criou, ele pode te aniquilar. Foi ele que te fez. Tá? Com o mesmo poder que ele criou tua alma, ele pode desfazer o que ele criou. Simplesmente assim. Desfazer e acabou. E você não vai existir em lugar nenhum. Continua blasfemando do Supremo, seu tolo. Baseado em uma mentira que tem na Bíblia. Aquele que blasfemar do Espírito Santo não tem perdão. Que Espírito Santo é esse que não perdoa ninguém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face com sinceridade, eu ouvirei das alturas, perdoarei as suas almas dos pecados cometidos. Se o Supremo nos perdoa, mas o Espírito Santo não perdoa ninguém? Será que não tem segredo por trás disso? Ou a história está invertida? Que o santo ali é Satanás, para que as pessoas ficassem com medo dele e blasfemar do verdadeiro. Lê a palavra santo, ao contrário, para lá e para cá. Veja se não é Satanás. Lê a palavra santa, ao contrário, santa, vê se não é Satanás. Quem colocou? A igreja. Colocou o Satanás do lado do Espírito, que é Yahweh. O nosso Pai é Espírito, mas ele é um Espírito limpo, ele é puro, ele é perfeito. Ele não tem nada de santo, não tem nada de Satanás. Santo e Satanás é uma coisa só. Meu irmão, eles inverteram o quadro, tá? E você que está blasfemando do teu Criador, um verdadeiro Pai, cuidado, tá? Porque ele pode aniquilar a sua alma, tá? Mas eu não quero isso, porque eu sei que você está enganado.
Vamos ler. O anjo revela dizendo que todas as formas de vidas, prestai atenção, meus irmãos. Agora eu vou falar com aqueles que aceitou Yahweh de verdade. Aqueles que aceitou Yahweh de coração. Que se converteu, porque quem vai aceitar são muitos, mas se converter vai ser poucos. Prestai atenção, vocês que se converteram a Yahweh. Todas as formas de vidas que existem nessa terra, aqui, já tinham sido criadas espiritualmente antes de serem colocadas em corpos humanos. Isso está na Bíblia? Que o homem já tinha sido criado antes de ser colocado no corpo humano? A versão do Altíssimo não tem contradição, tá? Aí disseram que o nosso pai veio lá de cima amassar barro, fazer boneco de barro. E o mundo inteiro acreditou nessa imundície, numa mentira descarada, colocada de propósito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o nosso pai fez o homem de barro, um boneco de barro. Continuando, haviam sido criadas antes espiritualmente de serem colocados em corpos humanos, e também animais, e todos os tipos de répteis, isto é, tudo que tem fôlego de vida, foram criados primeiros, antes de serem vestidos de carne. A alma foi criada primeiro. Mas essa verdade não está na Bíblia? Está. Gênesis, capítulo 1, versículo 27, criou o macho e a fêmea. Depois é que foi criado o corpo. A Bíblia foi criada para confundir as pessoas, mas a mensagem que eu tenho não confunde ninguém. Só não compreende quem não quiser compreender. Agora, você acredita se você quiser, não é obrigado. Porque foram rebaixados para viver em corpos naturais. Então, todos foram criados antes espiritualmente no reino do Altíssimo. Depois que aconteceu a nossa queda, aí foram rebaixados, o mesmo povo, tá? Foram rebaixados para viver em corpos naturais. Corpo animal. Porque nós não tínhamos esse corpo lá em cima. Os anjos não têm corpo de carne. São corpo espiritual. Agora foram rebaixados para viver num corpo natural. Como diz o apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, corpo animal. Se há corpo animal, há corpo espiritual. O apóstolo Paulo falou uma verdade. Por que o povo não entende? Isto é, eles foram rebaixados, isto é, de acordo com a sua rebeldia. Também foi o corpo que eles e vocês receberam. Ou seja, tanto os animais como nós receberam o corpo de acordo com a rebeldia. Imagine quem está no corpo de uma cobra arrastando pelo chão. É um ser criado pelo Altíssimo. Por que está numa cobra? Por que tem alguém no corpo de um porco metendo focinho na lama? Foi rebaixado para viver como um porco, metendo o focinho na própria merda, porque fez tanta cagada lá em cima, que o nosso pai deu o corpo dele de acordo com a cagada que ele fez. Esse ensinamento está na Bíblia? Não. Mas esse ensinamento não foi anunciado há 2000 anos atrás? Foi. Por que não está na Bíblia? Porque Satanás tirou. E chegou agora, porque essa é a última geração. O fim do reino dele vai acabar. Só que a mensagem veio na frente, para resgatar o povo das mãos desse maligno.
e das confusão que ele colocou na Bíblia. Tem verdade na Bíblia, mas está repleta de confusão. E se depender de pastor, vocês não vão saber, meu irmão. Continuando. Por quê? Assim também foi o corpo que eles e vocês receberam. Portanto, morrendo o corpo natural, prevalece a forma espiritual, batendo exatamente com o que Paulo tinha dito lá atrás. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Então, morrendo a carne, prevalece o quê? A alma. Aí aparece uma igreja adventista negando isso, baseado nas mentiras que o diabo colocou na Bíblia e nas filosofias de Ellen G. White, uma mulher que se ferrou quando morreu, porque ela não voltou lá para cima, ela ficou aqui mesmo. Meus irmãos, acorda você que é adventista, tá? Só quem morre é o teu corpo, tua alma não. Você vai querer matar aquilo que o Criador te deu? Que absurdo é esse? Que essas igrejas pregam? Sendo que o mesmo Messias falou aos apóstolos, não temos o que mata o corpo e não pode fazer mais nada. Ou seja, não pode fazer nada com sua alma. Mas é impressionante como a igreja adventista continua enganando os próprios irmãos, dizendo que quando morre acabou. E o mensageiro do Supremo está me provando que morrendo o corpo, prevalece a alma. Vou repetir. Portanto, morrendo o corpo natural, prevalece a forma espiritual, para dar continuidade a todas as espécies. É por isso que o povo está morrendo e nascendo, indo e voltando, porque a alma não está morta, ela está trocando de corpo. Mas era para ela estar trocando de corpo? Não, era para morrer uma vez só e voltar para casa. Mas como é que ela vai voltar para casa se a verdade foi banida da Bíblia? O verdadeiro ensinamento que coloca as pessoas dentro da racionalidade, para elas poderem perceber por que morre tanta gente e nasce tanta gente, qual é o segredo por trás disso? Não está na Bíblia. Foi apagado a história. Aí o povo está achando que precisa de ser ressuscitado. Não precisa. O inimigo fez assim que é para ninguém se salvar. Assim ele continua prendendo as pessoas de geração em geração, ou seja, reencarnando elas. Porque toda vez que a alma sai do corpo, ela fica sabendo o que ela fez, o que ela aprontou. Só que quando ela traz ele de volta, eles apagam a mente da alma, para não denunciar ele. Porque se a alma não tivesse com a mente apagada quando nascesse, por que uma criança é inocente? Porque se ela não tivesse com a mente apagada, na hora que ela crescesse, ela ia dizer: olha, eu estava no inferno, eu apanhei de um demônio, eu vi Lúcifer, eu vi as pessoas sofrendo. Ela ia chegar aqui e dizer: o nome do Criador verdadeiro é Yahweh. Eu fiquei sabendo o nome dele lá embaixo quando eu estava apanhando dos demônios. Mas o inimigo é tão esperto que ele apaga a mente da alma antes de deixar ela para nascer, para o reino dele continuar no engano. Acorda você que dorme. A reencarnação não é coisa de macumbeiro. A reencarnação é a prisão dele, a prisão de Lúcifer. É como ele mantém o povo na terra. Será que é à toa que ele colocou a reencarnação no judaísmo? Para ele manter os judeus presos. Mas a verdade brotou, tá? Para você sair desse engano diabólico, morrer uma vez só e voltar para casa. Mas a chave do poder, a chave para você entrar lá em cima, a senha que vai abrir os portões dos céus, como diz os crentes, seu nome é Yahweh. Não é Jesus. É aquele que te criou e te deu o fôlego de vida. Você tem que aceitar o seu nome para você entrar no reino dele. Não é aceitar o Messias. O papel do Messias é anunciar a palavra do Supremo.
Não é para transformar o Messias num Deus, adorar ele como um Deus, como as igrejas fizeram na estupidez. Mas agora a verdade chegou. Para você parar de puxar o saco de Jesus e se voltar para o teu Criador. Mas se você quiser continuar puxando o saco de Jesus, saiba de uma coisa: você vai continuar trocando de corpo, de geração em geração. Continuando. Morrendo o corpo animal, natural, prevalece a forma espiritual, para que dá continuidade a todas as espécies. Portanto, a forma espiritual é superior à forma natural. Vou falar do jeito que os crentes entendem. Portanto, a alma é superior ao corpo que ela está usando. Porém, por que porém? Porém, antes de Lúcifer, bem antes, descer pela primeira vez na escuridão vazia, Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele governava entre multidões de seres celestiais. Ou seja, entre vocês, entre nós. Ele governava sobre multidões de seres celestiais. Entre vocês, revelou o mensageiro. Cada homem ou mulher que tem nesse mundo, que ele enganou lá em cima e trouxe para cá. Mas ele não quer que o povo saiba disso. Ele escondeu essa verdade do livro dele. Aí colocou no livro dele que os anjos caíram depois. E os pastores dizem que são ungidos, caiu na lábia do maligno. Mas com o tempo, veja bem, mas com o tempo, surgiu nele um desejo de ser adorado pelos seus irmãos, porque ele tinha inveja dos louvores que era para o nosso pai Iau. Mas como o nosso pai havia ensinado ele, a construir terra, ou seja, Lúcifer era criador de mundos. Você sabia disso, você que é pastor? Tá aí, tá escrito isso na Bíblia? Tu acha que ele é besta, rapaz, deixar isso no livro dele? Então, depois que o Criador ensinou ele a construir terra, ele se achou capaz de querer ser semelhante ao pai, porque ele aprendeu a fazer a mesma coisa que o pai fazia. Continuando. Mas com o tempo, como nosso pai havia ensinado ele a construir terra, então ele teve uma ideia de construir na escuridão vazia um mundo por conta própria. Ele tentou criar esse mundo aqui, tá? Ele queria criar esse mundo aqui. Por conta própria, sem a permissão do nosso pai, para ser nele louvado para sempre como Deus. Ele queria ser adorado no mundo para sempre como Deus. No lugar do Altíssimo Yahweh. Foi por causa disso que ele se tornou Satanás, para desviar vocês da verdadeira salvação, que só existe através do nome do nosso Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou repetir. Ele queria criar esse mundo para ser nele louvado para sempre como Deus. Eu vou revelar um segredo aqui. Os irmãos acreditam se quiser. Gênesis diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E havia trevas sobre a face do abismo. Então já existia água antes de existir terra. O mesmo livro diz que o Pai criou a terra e as águas. E ao mesmo tempo que ele pairava sobre as águas, então já tinha água antes dele criar? Não tinha nem água nem terra. O Espírito ali que pairava sobre as trevas, não sobre as águas, pairava na escuridão, viajando para lá e para cá, planejando criar esse mundo, era Lúcifer. Esse era o plano dele. Mas ele ocultou essa verdade da Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.